Os carros mais gelados do mercado atualmente, certo? Eu vou falar aqui de carros, meus amigos, que não são carros ruins, tá? São carros muito bons do ponto de vista de engenharia, de performance, do que eles entregam, mas lamentavelmente acabam apanhando e apanhando muito quando o assunto é liquidez, é revenda, é sair do carro, tá? Então, bom, sem muito mais delongas, você que está chegando no canal, não se esqueça de se inscrever, ativar a notificação no sininho e deixa um like. Não tem custo, não tem pegadinha, é só um pequeno gesto da sua parte que faz toda a diferença para a abrangência do canal aqui na plataforma. E óbvio, né, esse vídeo é pautado na experiência da minha atividade, do meu trabalho de consultoria, ajudando você a comprar o carro dos seus sonhos lá no Carchase, né? Isso aqui é um compilado da nossa experiência, do que a gente vê no dia a dia, né? De entender com comerciante, com donos de carros, tudo que está se passando, tudo que está acontecendo, certo? Então, sem mais delongas, vamos começar esse vídeo falando de Audi. Sim, e olha, velho, eu me sinto mal de falar o que eu vou falar aqui, porque eu acho que esse é um daqueles casos onde a burrice do mercado, de maneira geral, arde, porque é um puta de um carro. Eu tô falando do RS5, certo? Essa geração atual, que chegou para nós ali em 2019, que por cagada da dona Audi passou por um facelift muito rápido, já temos uma atualização de conjunto óptico dianteiro e traseiro, uma nova central de multimídia a partir aí de 2021, né? Ou seja, dando apenas 2 aninhos de mercado para o carro, né? Mas eu estou falando do RS5, né? Puta de um carrão, tem a versão coupé e tem a versão Sportback, que é essencialmente o coupé 4 portas, né? Mas se por um lado o Audi RS4, a perua familiar, é um carro que tem um certo prestígio, tem um belo custo-benefício para quem busca performance, sem descer tanto a escada dos anos, né, tendo um carro até razoavelmente familiar, né, vendendo bem ali até os R$ 500 mil. O RS5 Coupé, o Sportback, meus amigos, que casamento com divórcio litigioso, né? Você compra com o juiz de paz do lado e você vende à base, né, de muito sofrimento. Você vai começar a encontrar um carro desse ali a partir dos R$ 450 mil, você leva um 6 cilindros turbinado, 450 cavalos, um belo câmbio, um acerto de suspensão glorioso, muito gostoso de usar e de andar mesmo. Esses carros são muito práticos para quem faz. A Audi, de maneira geral, quando o assunto é o modo comfort da suspensão, a meu ver, está um patamar acima de Audi, está um patamar acima de Mercedes, está um patamar acima de BMW, entendeu? Mas infelizmente, né, é muito mais fácil você vender uma M3 mais velhinha, até uma F80 do que, ou até mesmo um M4 F82 do que um RS5 Coupé ou um RS5 Sportback, certo? Próximo carro a gente segue também falando de RS7. Basicamente, eu acho que a história da Audi está sempre assim, onde houver um produto com o mesmo trem de força na versão perua, ele tende a cagar na cabeça de qualquer outra versão do mesmo automóvel. Porque eu estou falando do RS7, cara. Geração atual, são carros assim que pedem em média 1,2 a 1,3 milhão, né? Milhões de reais. É um carrão, né? Você não perde absolutamente nada, né? Cerca de 605 cavalos, é um mild hybrid, é a tração integral Audi, aquele modo conforto sensacional, a cockpit minimalista Audi hoje, que eu acho que está muito chique, muito bonito, muito bem construído, né? Mas ao mesmo tempo, cara, aquela história, né? Se existe, assim, acho que o mercado já deu uma guinada, né, na direção dos valores desses carros, né? Do custo de carrego, IPVA, seguro e tudo mais, e muitas vezes a pessoa que vai comprar, assim, o que o RS6 está bem sucedido ainda, está forte de mercado, e infelizmente o RS7 é meio trágico. E é engraçado porque é uma pena isso, né? Porque você para pensar, até o BMW, acho que o M8 Gran Coupé atual, que na minha opinião é um carro muito mais feio, muito mais questionável, acaba tendo um giro um pouquinho melhor do que o próprio RS7, né? Mas carrão, adoro. Aí o próximo carro que eu falo, continuamos falando de Audi também, né? Você vê que tem uma certa tendência e eu não acho até justificado pelos carros que são, né? Mas eu gostaria de falar do atual geração do Audi R8, né? Especialmente dos 2019 e 20 para cima, né? Porque, cara, assim, você vai ver que esses carros estão lá, é sempre basicamente as mesmas unidades anunciadas e o pessoal pedindo acima de 1,8 milhão de real num carro desse, né, velho? Isso quando não tem gente que pede mais cara numa usada do que uma 0 km a pronta entrega que a gente tem acesso, que a gente conhece, o pessoal de concessionário já oferecendo pra gente esses carros um preço pra lá de convidativo, né? Mas assim, o que eu penso, né? Porra, cara, um baita de um carro exótico, o R8 hoje em dia ele não deve absolutamente nada para Huracan em termos de força, né? São os mesmos mais de 600 cavalos, o V10 aspirado. Hoje, queira ou não, a Audi vai aposentar o R8, o Halo Car, o carro super-herói que vai fazer o papel de branding da montadora vai ser o e-tron, que é o produto completamente elétrico.
Então eu acho realmente que haverá um tempo onde a gente olhará com saudosismo para a ideia de ter um super esportivo com motor V10 tração integral. O R8 é muito bom de dirigir, gente. O câmbio de dupla embreagem é telepático, né? A confiança que o carro transmite, os freios, assim como um produto street aspirado, eu acho ele assim sublime. Mas infelizmente eu tenho que ser sincero e falar que, cara, especialmente nessa vizinhança a partir de 1,8 milhão de reais, o carro é gelado de mercado. Difícil de convencer alguém a empacar essa grana toda num R8 desses, né? Não é por conta do carro, eu acho que aí é a tradição da marca, o que acontece no nosso mercado, né? E bom, saindo um pouco de Ingolstadt, indo em direção à famosa Bavária, né? Um carro que, eu já falei em diversas ocasiões aqui, que é uma categoria de automóvel que tende a ser mal apreciada no mundo de maneira geral, mas em especial aqui no Brasil. Pensa num bagulho trancado de revenda, né? Estou falando da opção que a BMW fez de trazer o M850i Coupé ali em 2019, né? Você leva um carro que essencialmente usa um 4.4 V8 biturbo, mas que não é essencialmente o mesmo motor, o mesmo conjunto ipsis-literis do que é o M5, do que é o M8, né? É na versão mais civil desse produto, com 530 cavalos, se não me engano 76,5 kg de torque, um ZF de 8 marchas, né? É um carro bem construído, bem acabado, né? Uma coisa bacana de ver, um carro agradável aos olhos, né? Mas é um carro de nicho específico, né? Você começa a encontrar algumas unidades desse carro hoje no nosso mercado a 750 mil reais. E nos últimos 2 anos, se a gente parar para pensar, né, quanto que esse carro custou e quanto que ele está sendo vendido hoje em dia, né? Se é que dá para falar de vendido, né, você vê que é um dos poucos casos onde um carro perdeu valor mesmo, especialmente no último ano. E não é fácil não de vender, né? Eu acho que qualquer pessoa que vai gastar na vizinhança de, em média, 750 mil reais vai ter que pensar muito bem por que ela compraria este carro, né? Porque, assim, óbvio, é confortável, é luxuosa, é uma cruzadora de longas distâncias, mas é um tipo de proposta de automóvel que não tem muito uso aqui no Brasil. Aqui no Brasil isso é bem de luxo, é um tipo de produto que é muito sensível à alta quilometragem. Ai, Cone, você não pode falar que carro deprecia porque tem alta quilometragem. Cara, gente, é o que eu falo. Uma coisa é a minha convicção do que eu acho que deveria ser certo e do que é errado. Outra coisa é como a música dança. Eu não sou o DJ desse baile, entendeu? E a realidade é essa, né? Esses carros são bem de luxos e para proposta de cruzador, de longa distância, em alto luxo e conforto, ninguém usa esse carro para isso, né? E ele é meio assim, ele não é um M puro, né? Ele não é também um BMW normal, ele está bem ali no limbo, né? Apenas um carro de proposta muito específico, um carro muito comprido, muito largo e que não necessariamente é pensado também em carregar 4 ocupantes, né? É basicamente o Série 8 da BMW na versão coupé, ele é o grande GT dela, né? E, então, tipo assim, ele fica meio que perdido. Eu acho que, assim, ele não é um carro, por exemplo, nessa vizinhança de preço, me diga qual que é o melhor 911 que você pode comprar. Ah, mas Corne, são carros muito diferentes. Depende, você já andou de 911 Carrera S 2017, 18? São os carros que vão fazer basicamente as mesmas coisas. A diferença é que um tem o prestígio de você ter um Porsche na garagem, custando basicamente esse valor, outra é de você ter uma BMW que ninguém sabe exatamente o que é. Entenderam? Esse é o problema dessa proposta. Próximo carro que eu vou falar aqui para vocês, aí nós vamos para Stuttgart, né? Mas nós não vamos falar essencialmente de Porsche, vamos falar de Mercedes, porque eu acho que eu duvido que alguns de vocês aí saibam que a Mercedes lançou a nova geração do Classe E aqui no Brasil. Sim, a Classe C gerou uma baita comoção, um baita choque com os preços praticados, mas até que razoavelmente você ainda vê na rua, né? Outro dia eu descobri que a Mercedes tinha trazido o Classe E novo para o Brasil, vendo uma na rua, falei, nossa, que Mercedes esquisita é essa? Não é nem que esquisita, é uma Mercedes que hoje... O brasileiro não compra carro com um perfil muito conservador, né? Então aquela Mercedes com o visual mais clássico, com o acabamento mais vintage, né? A grade da frente, a roda mais clássica e tal, acaba não sendo um carro que tem muito apelo, né? Aqui se você trouxer um modelo normal com um kitzinho AMG, ele vende. É o caso crasso de comprar uma C180 Coupé com o kit AMG. O carro vende, entendeu? E a E300 foi essa grande burrada dela, né? A Mercedes trouxe esse carro numa versão bem conservadora, bem para agradar um público mais tradicional. Eu acho que eles estão mirando muito na direção, né, de um segmento de nicho, mas assim, em média, 550 mil reais por uma E300 0 km. Essa é a versão daí que nós temos aqui. Ah, entendi. O que é essa E300 no fim do dia? Ela é um carro que vem com motor 2.0 turbo, que rende 258 cavalos e 37,5 kg de torque. Em suma, é basicamente a mesma coisa que a gente se acostumou a ver desde lá da C300 2019 na geração W205, né, no facelift.
Então assim, entendi. Talvez o comprador dessa categoria de carro não esteja tão preocupado com o que ele ganha de trem de força, né? Câmbio de 9 marchas e tal. Mas, cara, assim, a versão escolhida pela Mercedes para trazer o carro é muito conservadora, é muito clássica, né? E além de tudo, é uma categoria de automóvel, irmão, que está tomando surra à torto e à direita de SUV. Né? O sedã de médio porte mais convencional, quando ele não é uma versão M, uma versão AMG, ele é um produto mais delicado, mais chato de vender. E é nesse aspecto, por exemplo, a BMW navega um mar muito mais inteligente, porque ela traz hoje o carro que concorre ipsis literis com isso aqui, é o 530e da BMW, né? Série 5 que acabou de passar por um facelift, novo conjunto óptico dianteiro, novo conjunto óptico traseiro, mas a BMW traz o carro com um pacote M, que dá uma carona pro carro de carrão, entendeu? Não de tiozão. E o problema é que ainda por cima a 530e é um carro híbrido que entrega mais potência, mais torque, todas as vantagens de um carro híbrido, especialmente, por exemplo, aqui em São Paulo, onde você não pega rodízio, um visual bem esportivo, né? E ainda por cima custando em média 100 mil reais a menos. Não é à toa que ninguém ouve falar de E300, mas enquanto a Mercedes acredita que o que eles estão fazendo é certo, nós estamos aqui simplesmente para dar informações imparciais para vocês tomarem suas decisões de consumo. Enquanto muitas das montadoras nos esnobam, a gente está aqui auxiliando vocês nas decisões que vocês tomam, como comprar um carro desse perfil sem entrar numa cilada, né? Agora, de maneira geral, só para explicar, nenhum dos carros aqui é ruim, tá? Todos os carros são sensacionais. Talvez eles não sejam muito bons sob o ponto de vista de ótica, de liquidez, de revenda, de depreciação, certo? Tá na dúvida? Me procura lá no Cartier, que eu te ajudo a entender se a decisão que você está querendo tomar é boa ou é ruim, certo? Você que chegou no canal agora, não se esqueça de se inscrever, ativar a notificação do sininho e me deixa um like, certo? Nessa tela final, vocês podem ver os 2 últimos vídeos que eu fiz falando sobre esse tema meio espinhoso.